Também manifestou algum concern sobre o recitar de poemas poder cair em copyright infringement porque mencionam onde é que está? Uma Assembleia Magna da UC em que alguém queria recitar um poema na tribuna e não o fez por receio de violar os direitos de autor. Opa! Só Também não interessa, manda-se abaixo o episódio quando estiver up e metes outro em que... Assim, bom, eu vou passar a recitar o poema e assim. Essa cena das mãos, basicamente. Yeah. Vou recitar o poema. Pronto. Vamos lá. Então acho que agora que vamos no episódio 2, acho que pelo menos deveríamos explicar melhor aos nossos 3 ouvintes e meio qual é que era a nossa ideia. Como estávamos a falar antes de começar a gravar, nós estamos aqui basicamente a falar. É uma conversa de 3 informáticos, digamos, que desconhecem a maior parte do mundo e estão a discutir ideias de vida, muitas vezes semelhantes e coisas recentes. Ou seja, estamos a abrir um pequeno portal para a nossa mente amplamente ignorante e com muito pouco conhecimento do mundo. Acho que é mais ou menos isso, não é? Sim, eu concordo. Tá bom. Pronto. Boa descrição. Pronto, fantástico. Então, vamos dar uma vista de olhos aqui ao nosso follow-up da última gravação. O João Nunes tinha uma coisa a dizer. Quando eu afirmava que o propósito da vida era reproduzir, eu queria explicitar que a minha opinião é que as necessidades extra que nós temos relativamente aos restantes animais, como por exemplo a diversão, a intelectualidade, ou seja, fomentar, aprender, fomentar a nossa intelectualidade, a felicidade, que podem ser resultado de uma evolução. Pelo facto de nós, ao cultivarmos essas coisas, isso nos traz algum benefício para a continuidade da espécie, em particular pelo facto de sermos uma espécie muito social, ou seja, por exemplo, a diversão. Muitas vezes a diversão é em grupo e, portanto, fomenta os laços entre as pessoas. Por outro lado, também, quando uma pessoa faz algo para se entreter sozinha, é uma questão de libertar algum stress que tenha. Portanto, acho que são coisas que evoluem naturalmente e que são benéficas para o indivíduo e para a espécie. Mas também questiono se de facto nós temos necessidades extra relativamente aos outros animais, ou que eles não têm, ou se nós temos essas necessidades simplesmente mais visíveis. Ou seja, porque eu penso, por exemplo, num gatos bebés. Gatos bebés brincam muito uns com os outros e mesmo, por exemplo, se pegares numa rolha com um fio, eles vão andar atrás dela todos malucos. Mas muitas vezes dizem, ok, porque isso é no fundo eles estão a brincar, mas aquilo é importante porque eles estão a treinar e a desenvolver skills para a caçada. Ok, mas será que é só isso? Será que não há também uma parte de ingenuidade da infância que nós temos, que eles também têm, mas que nós simplesmente não lhe damos tanto valor porque é um gato, não é um humano? Quer dizer, também podes ver esses comportamentos em animais mais parecidos connosco, como primatas, quer dizer, sim, também sim, são mais sociais, etc. Portanto, não diria que é apenas uma cena de humanos. Sim, exato. Até existe uma espécie qualquer de primatas que eu agora não me recordo, que eu sei que descobriram que eles trocavam favores sexuais por fruta, em particular as fêmeas, acho eu. Ou seja, não somos a única espécie que se prostitui. Sim, socialização e afeto são coisas conhecidas nos animais. E eu acho que estão as duas muito ligadas. Houve umas experiências conhecidas, eu já não as sei de cor, mas hei de pesquisar, com macacos também, e que consistia em ter
eram uma espécie de bonecos que imitavam mães de macacos, já sabes, não é? Certo. Uma era reconfortante e quentinha, enquanto a outra era de metal, mas dava leite. Exatamente, e eles preferiam ir ter com a que era reconfortante, e diz-se que era por causa do afeto, e acho que fizeram uma série de outras experiências neste sentido. Ou seja, certo. Esses primatas ligavam muito ao afeto, à proximidade da mãe, e o que podemos dizer que de certo modo tem a ver também com a tal noção de socialização, que muito provavelmente tem altas características genéticas. Sim, mas eu lembro-me de ver alguns num documentário que acho que eram as orcas. Era algum animal marinho assim, mas acho que eram as orcas que tinham sexo recreacional e não só. Eram, pelo menos nós, humanos, e essa outra espécie faziam algo do género. Pois é, essa tal espécie de macacos que eu me referia era assim também, não é? Porque de facto os machos, provavelmente por causa da testosterona, seriam os mais, não sei que palavra usar aqui, mas mais necessitados talvez. Sim. E portanto arranjavam fruta e davam às algumas fêmeas em troca de favores sexuais. Eu pensei que esse comportamento partia de os machos arranjaram fruta que por acaso tinham ali, mas não tinham ido à procura dessa fruta com o propósito específico de obter. Não, eu penso que era mesmo com o propósito específico. Também não tinha essa noção. Então ainda é mais complexo do que eu estava a pensar. E não era no sentido de irem procriar, acho que era mesmo uma questão de recreacional quase. Mas pronto, queria só concluir que quando eu digo que o propósito da vida é reproduzir, o que eu acho é que se nós nos separarmos da nossa individualidade, o propósito de qualquer indivíduo de uma espécie é dar-lhe continuidade. É para isso que ele existe. No fundo, a vida é isso, não é? Sim, se tu quiseres identificar um objetivo para a vida. Certo, mas o que eu quero dizer é, quando eu disse que esse era o propósito, é neste prisma. Não acho que isso seja o nosso propósito como um indivíduo. É se tu te separares da individualidade de cada pessoa, o propósito de qualquer indivíduo é dar continuidade à espécie. Agora, nós temos, obviamente, propósitos nossos que extravasam essa ideia. Mas eu não acho particularmente que tenhamos esse propósito que tu estavas a falar. Porque tu dizendo isso, estás-me no fundo a dizer que se eu retirar a minha individualidade, eu tenho uma escala pela qual eu consigo avaliar-me e dizer se estou a seguir o meu propósito ou não. Não é? Se estou a propagar a espécie ou não. Não é isso que eu acho. Então. É mais uma questão de propósito no universo, mais no sentido de porque é que estás aqui. Não é porque é que estás aqui, é qual é que é o teu papel no universo. É simplesmente dar continuidade à espécie. Mas então eu posso avaliar o quão bom sou nesse papel ou não? Não, porque não acho que seja... Não acho que isso te vá trazer qualquer conclusão. Avaliar se és bom ou não nesse papel. Acho que é simplesmente a razão pela qual qualquer indivíduo existe foi porque os seus pais procriaram e a ideia é manter a espécie. É dar-lhe continuidade. Agora a questão é cada indivíduo em si, neste momento em particular nos humanos, conseguem soltar-se desse imperativo biológico, digo eu, e obter propósitos mais variados, que sejam menos ligados de facto a esses imperativos biológicos. E de que é que eu tenho alguma dificuldade em explicar, eu percebo colocar em palavras o que eu quero dizer. Eu percebo o que é que tu queres dizer. Tu queres dizer que nós não temos um objetivo de vida, mas que nós fomos construídos para maximizar algo, não é? Ou seja, mais ou menos, não é? É como se aquilo por que nós fomos naturalmente feitos fosse a reprodução. O que não quer dizer... Já evoluíste o suficiente para não ter de escolher fazer isso. Exato. Para que o daí escolher. Exato. Sim, exatamente. E eu questiono que se nós fomos feitos para isso... Eu não gosto muito da palavra feito. Pois, é que era isso que eu ia dizer. Um criador. Evoluímos para isso. Se evoluímos para isso, porquê é que evoluímos para isso?
Isso é uma questão que não faz sentido no prisma darwinista. É porque era o que melhor se adaptava ao meio. Era, exatamente. Pronto, eu também acho que é isso. Que é o que melhor se adaptava ao meio. Sim. Não é necessariamente o que se adapta melhor ao meio. É aquele Que sobrevive. Porque às vezes o que se adapta melhor ao meio Certo. pode não ser o que sobrevive mais tempo. Ou seja, Podes dizer que se adaptou melhor ao meio a longo prazo. exatamente, a longo prazo. O que eu quero dizer é mesmo isso. É porque a curto prazo tu podes ter uma mutação que te dá uma vantagem enorme naquele meio em que estás, mas como é um meio relativamente volátil com grandes alterações, a longo prazo foi uma má mutação. Certo. E essa mutação vai desaparecer Sim. Era o da máximo gene local. pool. Exatamente, Sim. Em vez do máximo global. exatamente. Ok. Sim. No fundo é como estás a perguntar porque é que temos olhos, quer dizer. Exato. Essas questões não se podem fazer num prisma de evolução. Porque estás a tentar colocar uma certa... Causalidade. Exatamente, é quase uma intencionalidade Uhum. da evolução que não existe porque as coisas aconteceram assim por causa de fatores aleatórios. O que quer no fundo dizer que tu não acredites que haja um objetivo de vida, ponto, não é? Exatamente. Ou seja, tu não vais olhar para alguém e dizer que ela está a ter sucesso ou insucesso no objetivo de vida. Não. Ou olhas para a sociedade e achas que a sociedade em si tem um propósito, um objetivo para o qual deve caminhar? Sim, aí acho que sim. Porquê? Acho que sim. Acho que no fundo deve-se caminhar para uma sociedade que minimiza o sofrimento da vida, tentando maximizar a felicidade, mas isso é por causa daquilo que falámos também no último episódio, de eu achar que o nosso propósito é de facto tentarmos ser o máximo felizes possíveis no curto tempo que temos nesta existência. Obviamente com alguns limites. Eu acho que quando eu digo minimizar o sofrimento e maximizar a felicidade, eu acho que se pode atingir um certo nível que já é um exagero, como é, por exemplo, o Brave New World do Huxley. Não sei se já leram esse livro, mas é... Tu sabes que eu já li. Foste tu quem me o recomendou. Já não me lembrava disso, mas Eu lembro-me do nome, mas não sei se sei o conteúdo. a ideia do livro, sem tentar ser muito spoiler, é que no fundo nós estamos a caminhar para uma sociedade em que o prazer se vai sobrepor a tudo o resto, a moral, a intelectualidade, etc. E eu acho que isso traz, como é demonstrado no livro, consequências negativas. Uhum. Ou seja, a maximização simplesmente da felicidade não é, para mim, o melhor objetivo. E porquê? Eu sei que são consequências negativas, mas dá-me um exemplo de uma e diz-me porque é que achas que é negativa. Porque, para já, eu acho que se uma pessoa for 100% feliz, acho que, de certa forma, fica esbatida essa felicidade, porque não conheces o que é não ser feliz. Ou seja, eu acho que na vida há momentos negativos que são muito importantes também na tua felicidade global, apesar de serem momentos de infelicidade. Mas isso a partir do princípio de que já tinhas nascido 100% feliz e assim ficaste o resto da vida, para não conheceres o que era a infelicidade. Sim, que é no fundo o que acontece na distopia descrita pelo Huxley. Ainda assim, há acontecimentos que são inevitáveis e que não são felizes, como a perda de familiares ou qualquer coisa do género. Mas eles desligavam-se, não é? Eu já não me lembro Sim, totalmente, sim. mas eles celebravam, não era? Ou ignoravam? Eu já não me recordo como era a morte, mas acho que nem sequer era uma questão, acho eu. É. Mas eu recomendo que leias o livro, acho que vais gostar e vais perceber melhor o que é que eu estou aqui a falar. É um livro que vale a pena. É mesmo muito bom. Mas lá está, acho que... E depois, eu acho que em parte também a perda de raciocínio crítico, de individualidade que ele descreve no livro, também acaba por ser uma coisa negativa. Mas porquê? Porquê que é negativo? Porque eu acho que é isso que faz de nós humanos.
É isso que faz de nós quem somos, é isso que faz de nós seres vivos quirky. E o que é que interessa seres um ser vivo quirky? Se olhas para a sociedade e vês que ela está feliz, se não há propósito a não ser existirmos e existirmos sem causar mal ao outro, qual é que é o problema de todos sermos felizes, seja sobre o efeito de uma droga, sendo burros ou não? O que é que te incomoda assim tanto no facto das pessoas deixarem de ser intelectuais ou de terem essa quirkiness? Porque estamos a renegar uma parte fundamental do nosso ser. É mais isso. Se tu me propusesses agora, de repente és feliz para toda a vida, mas perdes essas coisas, eu não aceitaria, porque eu sentiria que estaria a deixar de ser quem sou. Então, nesse caso, conseguirias sequer ser feliz? Seria feliz. No fundo é quase um pouco como ignorance is bliss. Ou quase como uma lobotomia, vá. Não é? Fazes uma lobotomia, tornas-te feliz e, sei lá, calmo para sempre, mas deixaste de ser quem és. Eu acho que isto tem muito a ver com a noção de... Lá está, nós não podemos simplesmente assumir que a felicidade é tudo. E tu disseste no início que o nosso objetivo é maximizar a felicidade e minimizar... Já não lembro o que é que disseste. Minimizar o sofrimento. Minimizar o sofrimento. Mas não pode ser isso. Porque senão caíamos nessa distopia. Uhum. No fundo aquilo que tu dizes é que moralmente nós não estamos aqui só para ser felizes. Estamos aqui... É difícil. Porque assim, é-me difícil pensar, ok, se temos uma sociedade que é feliz, o que é que está errado com isso? O que é que está errado? Ok, se calhar não pensam, se calhar não são todos Einsteins, se calhar não progridem muito porque só são felizes. Não é necessário serem todos Einsteins. Exato. Portanto, se não é necessário serem Einsteins, se não é necessário progredirem, se toda a gente é feliz naquele sistema, tu vais dizer, uns têm mais vantagens ou têm mais privilégios do que outros, porque é uma sociedade que fica, de certo modo, estratificada. As pessoas nascem até pré-formatadas para ser várias coisas, para pertencerem a várias classes. Mas se são todos felizes, onde é que está o problema? É porque achas que podiam ser mais felizes? Por exemplo, os que estão nas classes abaixo, que são felizes porque não conhecem... São felizes, mas não conhecem uma felicidade superior? É isso? Mas quando tu dizes uma sociedade que está feliz, estás-te a referir literalmente à espécie humana toda ou, tipo, por exemplo, um país? Não, a todos os indivíduos do planeta. Que não é bem o caso do livro. Sim, não é bem. Não é bem. Mas pequenas exceções, mas... Sim, mas vamos imaginar este cenário. Todo o planeta é feliz. Uma sociedade toda, no fundo, normalizada, tem toda a obedecer às mesmas normas, orientada só para a felicidade, para o prazer, não é? Mas que não tem grandes progressos tecnológicos, não tem individualidade, tu rejeitas a maior parte do que te torna único, por seres único és de certo modo marginalizado, mas também há muito menos propensão para tu quereres ser único. E estás estruturado. Tu nasces para ser pedreiro, és pedreiro, tu nasces para ser professor, és professor. E não escolhes. Sim, aliás, escolhem por ti. Exatamente. Portanto, as pessoas são automaticamente criadas já com esses propósitos. Exatamente. Portanto, não existe uma reprodução normal. Se toda a gente é feliz neste cenário, o que é que há de errado com isso? É uma pergunta difícil e é algo que eu também me questionei quando estava a ler o livro e não te consigo dar de facto uma resposta, a não ser aquilo que já disse há pouco, é que estamos a renegar a nossa individualidade, aquilo que faz de nós humanos. Estamos a renegar coisas que eu acho que enriquecem profundamente a nossa existência, como são a arte em geral. Mas se eu já sou feliz, o que é que me interessa a arte? Mas, quer dizer, também há certos níveis de felicidade. Tu podes... sei lá, um homem das cavernas, quando tinha ali uma matança fresca e estava na sua caverna, também provavelmente era feliz. Mas se estivesse hoje refastaladinho ali num sofá, com o quentinho, ar-condicionado, se calhar era mais feliz, não sei. Eu acho que é mais isso. Eu acho que há uma diferença entre sermos todos felizes por igual, mas numa média, digamos, e maximizarmos a felicidade individualmente.
Ou seja, ao não termos arte, há certas pessoas que não vão ser tão felizes tanto no processo de criação da arte como de visualização da mesma. Ao termos classes, há pessoas que não são tão felizes como poderiam ser se estivessem noutra classe para a qual se calhar tinham mais jeito, porque não podemos desprezar aqui as componentes genéticas. Sim, é isso que eu estava a pensar em termos de o que estavas a dizer, que aquele foi criado para ser pedreiro. Exato. Ele podia ser feliz a ser pedreiro, mas se calhar podia ser mais feliz a fazer outra coisa que ele não se tinha lembrado porque era aquilo que tinha que fazer e pronto. Sim, mas no caso em particular do livro, os indivíduos são geneticamente modificados e criados já mesmo para esses propósitos, ou seja... O que torna isto um problema maior. Exatamente, eles são criados já para aquele propósito e para o facto de aquela função lhes maximizar a felicidade. Ou seja, eles são absolutamente felizes a fazer aquilo e nem sequer lhes ocorre fazer outra coisa. Mas eu gostava só de referir uma coisa ainda, que o Joaquim disse em relação ao... Portanto, o homem das cavernas que com a matança fresca está na caverna é feliz, mas se calhar tivesse refastelado no sofá com ar-condicionado era mais feliz. Eu não acho que isso seja assim tão claro. Como... Por exemplo, nos poemas de Alberto Queiro, em que ele valoriza muito a ingenuidade da infância. A ingenuidade da infância e, portanto, o facto de, por exemplo, um gato selvagem estar a viver completamente absorto dos problemas intelectuais que nós temos, ou seja, está a existir naquele momento na rua, está a brincar na rua. Lembro-me do poema do gato que brincas na rua. Existe apenas. Ele existe apenas, exatamente. Ou seja, ele está... Ou seja, é no fundo quase como... É como o homem das cavernas. Está tão reduzido destas camadas que nós já temos acrescentadas de intelectualidade e de arte e de etc. Que só o desenrolar dos seus instintos o faz feliz. Sim, tens razão. Só que aqui depois podemos dizer, ok, mas se calhar então... A tal sociedade que nós estávamos a falar, em que as pessoas são geneticamente criadas para ser de certa forma e desenvolver aquilo, elas vão ser felizes exatamente pela mesma razão pela qual o gato que brinca na rua é feliz. Sim, tens razão com isso, porque eu acho que no fundo estava a atribuir o que seria a minha felicidade, mas ao Homem das Cavernas. Na minha opinião, seria melhor estar no sofá com ar-condicionado. E então assumo que para o Homem das Cavernas seria também melhor, o que não é necessariamente o caso. Mas se calhar para ti é melhor, ou porque é isso que eu que é melhor porque é isso que tu conheces, exatamente. Sim, exato. Eu não sei se isto tem totalmente a ver com isto, mas eu vou-vos ler aqui um poema muito pequenino e vocês dizem-me se acham que tem a ver com este assunto. Quando abrimos a janela e a natureza nos tolda os sentidos, somos felizes, e é tudo. Para quem buscou deixar de ser um ser, estive enganado no caminho para o fazer. Deixar de ser um ser é não ser, e fazer parte da natureza, e amá-la e não ver o que não há. Vejo o sol e sinto o vento, e, deixando-me levar, deixo de ter pensamento. Haverá mais natural do que isto? E eu acho que este poema tem muito a ver com este assunto. Sim, eu também acho que sim. Já agora, quem é o autor? Sou eu. Okay. É um poema que eu tenho aqui que escrevi em agosto de 2011, chamado Acaeiro, e lembrei-me por causa de estás a falar do Caeiro. E eu lembro-me que escrevi isto numa altura em que estava a pensar precisamente nessas questões da felicidade, numa altura em que eu avaliava muito o que era para mim ser feliz, e como eu dizia, para mim ser feliz era no fundo aprender, e tenho outros poemas em que falo de como aprender é deixar de ser um ser, e isso é outro assunto. E depois comecei a refletir e a ver que se calhar há coisas simples na vida que nos trazem muito mais felicidade. O tal existir apenas, o tal ver a natureza, sentir o sol, sentir o vento. E eu acho que estas coisas são tão inerentemente subjetivas que não podes ter uma sociedade que é capaz de te dizer a ti, o indivíduo, o que é que vai maximizar a tua felicidade. Por mais que observes os genes ou o que seja. Porque tu não controlas totalmente o mundo. Ou seja, imagina que tu tens uma máquina que olha para o teu código genético e consegue saber precisamente o que te faz feliz.
o código genético não é suficiente para tu saberes mesmo o que é que vai em todos os instantes na tua vida dar-te felicidade. Porque tu vais ter um conjunto de interações com outras pessoas que vão moldar a tua existência. E, portanto, assumir que é uma sociedade que pode ser pré-formatada e à qual tu vais ter de obedecer a toda a hora com o pretexto de assim é que vais ser feliz, é uma falsa premissa. Não é possível tu seres feliz só seguindo essa norma da sociedade, porque a sociedade não sabe como é que tu podes ser feliz. Em absoluto. Sim, mas no caso, por exemplo, do Brave New World, eles controlam também esses fatores que tu estás a dizer. Toda a educação deles, a convivência, a infância, o trabalho, é tudo controlado. Ou seja, todos os fatores que tu apresentas estão controlados por eles. Só que eu acho que não é possível controlar esses fatores em absoluto. Eu sou capaz de admitir que em termos genéticos tu consigas ter um controle absoluto. Em termos de interação total entre as pessoas, eu acho que não é possível. E digo mais, e provavelmente vais discordar, que é, eu acho que se fosse possível tu controlares tudo, ou seja, a parte genética e a parte social, ou seja, tu enfiares uma máquina na cabeça de uma pessoa e perceber o que lhe vai na cabeça e avaliar o que seria melhor para a felicidade dela, eu não me importava de uma sociedade que se baseasse nisso. De ter uma sociedade que se baseasse nisso. E tu provavelmente discordas porque perdemos a tal individualidade. Mas sim, eu acho que se desenvolvemos uma sociedade que maximiza a felicidade individual de todos, é para isso que cá estamos. Não estamos aqui para colonizar outros planetas, para pintar quadros, a não ser que seja uma forma de maximizar a felicidade individual de alguém. Eu não me importava de uma sociedade assim. Eu acho que ela é impossível, até porque acredito que maximizar a felicidade de um indivíduo possa ir contra a maximização da felicidade de outro. Ou seja, isto é um problema de otimização multi-objetivo que não tem uma solução absoluta. Eu acho que aí tu poderias dizer que com, por exemplo, uma realidade virtual já poderias maximizar a felicidade de cada indivíduo. Se tu chegasse a uma sociedade dessas que não era preciso andar a colonizar outros planetas, etc., mas já era tudo feliz, certo? Uhum. Isso poderia implicar que, mesmo que a muito longuíssimo prazo, vamos supor que é um absurdo, mas ok, deixavas de perseguir esses tipos de ideais e estavam aqui todos felizes. Mesmo que fôssemos autossustentáveis o suficiente para não se acabarem os nossos recursos naturais para manter a nossa felicidade. Imagina, tipo, efeito estufa ou com a nossa felicidade de andar de carro e chegar mais depressa a um lado. Podia chegar ao absurdo de, ok, somos todos felizes e somos autossustentáveis, mas daqui a uns bilhões de anos o Sol explode e acaba-se a felicidade. Não era preferível tentar prolongar essa felicidade indo para outros sítios? Isto é absurdo, mas... Estás a dizer, no fundo, que temos um certo dever de prolongar a felicidade não apenas no instante atual, mas em todos os instantes possíveis. E que, portanto, por vezes temos de sacrificar a felicidade no imediato, ou parte da felicidade no imediato, para promover a felicidade de futuras gerações. Uau, isso foi muito melhor dito. Mas sim, a ideia em geral seria essa. Que acho que é um pouco que nos distingue de outros animais, que é o tu poder estar a fazer uma coisa que claramente te desagrada ou não queres fazer ali naquele instante, mas sabes que vai ter consequências benéficas no futuro. Enquanto que se provavelmente fosse um animal qualquer, iria optar por não vou fazer isto ou vou antes comer este alimento quando poderia guardar para o futuro, quando estivesse mesmo mal. Ou... Quer dizer, se bem que isso é um exemplo mau. Mas a ideia seria essa. Não, eu percebi o exemplo e não sei bem como responder. Então, imaginemos então que já estamos num momento em que a felicidade de todos os indivíduos é máxima. Neste instante? Sim. Sim. Qual é que é então o propósito da existência? Nenhum. Qual é que era o propósito antes? Digamos que antes o objetivo era maximizar. Já chegaste a esse propósito, já está maximizado. Felicidade. O que é que fazes agora? Existes só nessa felicidade? Manter esse nível de felicidade exige algum esforço. Pois. Se exigir, vais ter que manter a fazer o que estás a fazer para continuar feliz. É isso mesmo, porque eu acho que é de certo modo uma falsa pergunta, porque eu acho que tu podes estar num instante
mas no instante seguinte nasceu alguém e esse alguém ainda não tem a felicidade no seu máximo. Ou seja, é um contínuo. E eu acho que tu nunca tens a noção. Então, mas imagina que chegamos a uma sociedade em que a automação é de tal ordem que nós humanos não temos que trabalhar nada para a maximização da felicidade. Ou, então, que chegamos a um ponto de tecnologia em que a realidade virtual é tão potente que permite simular todo um universo para cada indivíduo e simulá-lo de forma a maximizar a felicidade dessa pessoa. Ou seja, nem sei nesse caso como é que nasceriam novos indivíduos, mas ok, imagina que nasce um novo indivíduo, coloca-se numa máquina, realidade virtual a vida toda. No fundo estás a falar do Matrix, não é? Estás-me a perguntar se eu gostava de sair do Matrix quase, não é? Da Matrix. Sim. Eu gostava de ficar lá. Porque o que é que me interessa a mim? No fundo, okay, não é bem a mesma pergunta. Porque na Matrix estás ativamente a ser enganado. Portanto, é uma pergunta um bocado diferente. A pergunta era mais, então, nesse momento, qual é que é o objetivo de existência? Porque é que não... Ou seja, qual é que é a diferença entre existir e não existir nesse momento? Existir é um acidente que nós causamos. O que acontece é, nós existimos. E agora? E agora que existimos, nós, como ser humano, eu como ser humano, indivíduo, vou procurar ser feliz. Porque acho que é o que faz sentido para mim. Se calhar sou feliz a ajudar os outros, a pintar um quadro, ou o que seja. Se a minha forma de ser feliz é ter uma máquina na cabeça que simula tudo na minha vida, eu vou aceitar, porque eu estou a ser feliz. Se pelo meio da minha felicidade eu me reproduzir e nascer alguém que também vai querer ser feliz e também o é numa máquina, bom para ele. E eu não me incomoda que toda uma espécie continue assim. Mas eu percebo perfeitamente o que tu queres dizer, que é, tu olhas para esta sociedade e tu dizes, esta sociedade está desconectada, no limite ninguém fala com ninguém, todos vivem no seu mundo e nascem os putos de vez em quando que vão viver no seu mundo também. Eu nem sei, nessa sociedade nem sei como é que nasceriam, não é? Pessoas. Pois. Não sei que fosse artificialmente. Pois. Portanto, a sociedade eventualmente deixaria de existir. Mas a minha questão é, nessa situação, qual é a diferença entre existir e não existir? Ou seja, porque é que vale a pena ser 100% feliz? Onde eu acho que quero chegar é que a infelicidade é uma parte tão importante da vida quanto a felicidade. Obviamente que nós almejamos a felicidade, mas para mim uma vida sem infelicidade deixaria de fazer sentido. Porque te dá propósito, não é? Exatamente. Lá está, eu percebo isso. Dá-me propósito e dá-me lições importantes de vida. Mas de que é que te servem as lições importantes de vida? Ou de que é que te serve o propósito? Se formos assim, entramos um bocado de que é que nos serve existir, não é? Na questão nihilista de tudo. Mas isso no fundo não vai ao ponto de o propósito, ou melhor, a vida tem sentido porque é finita. Isso parece a mesma coisa. Ou seja, se não houvesse morte não havia propósito para a vida. Eu acredito nisso. Eu acho que é bom a vida ter um limite. Se não tivesse, acho que não teria motivação para fazer nada. Porque é no fundo o facto de haver um relógio de areia continuamente a funcionar, digamos, faz com que haja motivação para ter certas experiências, certos eventos na minha vida antes desse fluxo de areia afindar. E porque não o contrário? Como tem fim, perdes a motivação para fazer seja o que for. Sim. Problema perfeitamente legítimo. Uma consequência que leva muitos absurdistas ao suicídio e nihilistas. Mas eu digo mais, eu digo que isso não é muito relevante, porque estás a falar de ter motivação. De que é que te interessa ter motivação se já és feliz? Porque como eu encaro isso, tudo isso são ferramentas para a felicidade. Eu trabalho, eu motivo-me, eu divirto-me
para o caminho da minha felicidade. Se eu já sou feliz, de que me interessa ter motivação? E de certo modo, respondendo à tua pergunta, tu existes ou não, para mim é como se fosse irrelevante. A partir do momento em que eu existo, tento ser feliz. Se não existo, não existo. Qual é a diferença? É que estou cá. E consumo recursos, e sinto, e penso, e vejo. Mas tu tens, ao existir, tens sempre a opção de deixar de existir. Ou seja, podemos chegar a um absurdo de argumentar que a melhor forma é toda a gente se suicidar. Suicídio coletivo. Pronto. E porquê é que as pessoas felizes não se suicidam? Porque gostam de viver. Porque são felizes. Então eu não acho que uma sociedade que toda ela seja feliz vai alguma vez chegar a esse limite. Porque, ok, o que eu disse não é bem verdade. Há uma diferença. Há pessoas felizes, certo? Se as pessoas não estivessem lá, nada no universo mudava. Se calhar o que dá sentido à vida é a sobreposição de obstáculos. A partir do momento em que tu deixas de ter obstáculos, problemas para resolver, deixa de fazer sentido? Não sei se isso faz muito sentido, porque pelo menos a ideia geral que me dá é que o que as pessoas almejam é não ter obstáculos. Sim, sem dúvida. Ok, talvez isso seja accomplished ultrapassando os referidos obstáculos e chegando a um ponto em que já ultrapassaram todos, não sei, mas consigo perceber esse ponto de vista. Seres continuamente desafiado por, ou intelectualmente, ou fisicamente, ou seja lá como for. Mas porquê é que consegues percebê-lo? Porque vais ser mais feliz cada vez que superares esse objetivo? Porque se tu estiveres sempre a ser confrontado com coisas idênticas em termos de dificuldade, não só não evoluís, como estagnas, não quer dizer psicologicamente, mas quer dizer, entras em autopilot. No fundo, passas a ser um robô. Qual é o problema disso se és feliz? Porque não o vais ser. Lá está. Mas isso vai contra o que eu disse. Eu disse que assumamos que estamos numa sociedade em que a felicidade é sempre maximizada. Tu acabaste de me dizer que nessa sociedade não o vais ser. Portanto, ou esta premissa é falsa, certo, e eu acredito nisso, ou então não é esse o verdadeiro motivo pelo qual estás a argumentar isso. Mas eu estou inclinado para concordar com a falsidade, porque nem sempre aquilo que a gente pensa inicialmente, depois se constatamos que seja verdade. Por exemplo, eu tenho sempre a ideia de que, ou até há uns tempos atrás tinha sempre a ideia de que eu gostava de ter um emprego que fosse mesmo, pudesse desligar o cérebro à entrada e depois quando saísse podia ligar outra vez. E a coisa que me vinha à cabeça era sempre, sei lá, talvez ser um exemplo mais fácil, fosse uma espécie de transcrição de informação num formato físico para computador, né? Que se fosse só escrever textos que estavam em folhas, passar para computador. E isso parecia-me de alguma forma ideal, não só porque sou um pouco averso à responsabilidade, mas porque seria uma coisa facílima, não teria repercussões de género levar trabalho para casa, era uma coisa que fazias ali X horas, etc. Mas aqui há uns tempos fui confrontado com uma tarefa algo semelhante em termos de trabalho manual brainless. E passadas, julgo, sei lá, 2 horas já estava kill me. Isto não, tem que haver uma maneira melhor de fazer isto. Já estava à procura de alternativas e foram 2 horas, quer dizer. Por isso é que eu estava a dizer que nesta sociedade nós tínhamos um instrumento na cabeça das pessoas e nós sabíamos o que é que as ia fazer felizes ou não. Se esta sociedade existe, então seguimos com ela. A felicidade é sempre maximizada. Eu volto a dizer, eu não acho que isto seja possível, porque eu acho que, número 1, não é possível construir estes dispositivos, e número 2, eu não acredito que maximizar a felicidade de um indivíduo seja totalmente compatível com maximizar a felicidade de todos os outros indivíduos no planeta Terra, ou no universo. Claro, porque se fores falar do nível de felicidade lá do pessoal do Estado Islâmico, enquanto se está a tirar pessoal de prédios ou a decapitar pessoal, é capaz de ser um bocadinho mais elevado do que as pessoas que estão que ficam sem cabeça. Exatamente. Mas, como disse há bocado, eu acho que isso se resolveria com realidade virtual.
Não é? Tu aí podes maximizar de facto o de Mas cada eu pessoa. nesse caso não sou assim tão. Isso é um daqueles assuntos que, à semelhança do livre-arbítrio, talvez seja um pouco religioso em relação a isso, porque, ao contrário aqui do nosso colega, eu, se tivesse metido na Matrix e me fosse explicada a situação, ou mesmo que não fosse o caso do filme em que estão lá contra a vontade, mas o caso que estavas a discutir de escolhias ficar lá, há qualquer coisa que me incomoda no conceito de não ser o real, e apesar de, ao sair dessa simulação, poder muito eventualmente ir para condições bastante piores do que estava nela, há algo que me forçaria a dizer que não quereria estar na simulação. Só porque não é o real. Eu digo exatamente o mesmo. Subscrevo. Mas deixa-me só referir uma coisa que o Joaquim falou há bocado do trabalho brainless, que eu acho que o facto de trabalho desse género ter sido usado nos gulags como tortura mostra que de facto isso não é bom para ninguém. Ou seja, eles eram obrigados a transportar montes de pedras de sítio A para sítio B, e quando acabavam transportavam de sítio B para sítio A novamente, horas a fio por dia. E do que eu já li descrito, isso era das coisas mais exasperantes que as pessoas que foram submetidas a isto tiveram que fazer na vida. É trabalho sem recompensa. Purposelessness. Sim, isto ainda é mais do que brainless. Sim. Né? Do que trabalho brainless, porque nesse tipo de trabalho, ok, ainda tens um certo propósito, há alguma coisa que tu chegas ao fim e podes mostrar. Naquele caso não há nada. Eu não disse isso. Eu disse isso numa pergunta parecida, mas que depois disse que era diferente. Porque no Matrix há, como vocês disseram, uma questão fundamentalmente diferente, que é: estamos objetivamente a ser enganados contra a nossa... Sim, mas mesmo que eu não estivesse a ser enganado, não optaria por estar na simulação, porque não é a realidade. Apesar de, como tu estavas a dizer, tu irias usar isso para chegar a maximizar a felicidade, etc. Mesmo sabendo que, saindo da simulação, iria estar a não maximizar a felicidade e iria optar por sair da simulação. Porque haveria aquela farpa, isto não é o real. Claro está. Só que, porquê é que tu dizes isso? Porque tu tens uma certa rebeldia inerente à condição humana em ti. Mas nesta sociedade idealizada, essa rebeldia ser-te-ia geneticamente retirada. É a tal lobotomia de que o João Nuno falou. Certo. Mas nesse caso nós não podemos estar aqui a conjecturar muito mais, porque não... É extremamente difícil, digo eu, colocar-nos nessa posição, não é? Abstrairmos completamente de quem somos e dos valores que temos para pensar o que faríamos na altura. Ou seja, teríamos que nos estar a colocar no lugar de pessoas fundamentalmente diferentes de nós. E podes fazer a questão de, se pudesses criar essa sociedade, se a criavas. Porque são fundamentalmente diferentes. Mas podes-te perguntar se a criavas. Certo. E aí já é mais difícil para mim dizer se sou eu que tenho o direito de retirar o sentido de rebeldia a alguém, sabendo que lhe vou maximizar a felicidade. Porque no fundo o implícito aqui é que estamos todos cá para ser felizes. E se calhar não estamos. Se calhar... É aquilo que eu disse há pouco. Eu acho que a infelicidade é uma parte fundamentalmente importante da vida, no meu entender. E eu nessa situação eu não criaria essa sociedade. Aliás, lutaria contra quem a quisesse criar. Eu não lutaria. Eu provavelmente não a criava, mas não me importava de viver nela. Só que podes argumentar que não seria eu que viveria nela, seria um eu descerebrado e formatado, mas não a opunha. Agora, fundamental é que eu acho que esta thought experiment não faz sentido. Ou seja, como eu disse, não acho que se consiga chegar a este tipo de sociedade. É demasiado distante
E não acho que consigamos determinar a felicidade de um indivíduo sem afetar a dos outros, nem acho que consigamos encontrar um caminho perfeito para a felicidade. Certo. E, portanto, o papel da escolha e a possibilidade de um indivíduo escolher tem de estar lá sempre. Mesmo que o indivíduo não escolha o que é melhor para ele ou para a sua felicidade, nunca vamos poder estar certos, no meu entender, de que estamos a fazer a escolha certa para ele. Ou seja, nunca vamos conseguir avaliar como chegar à felicidade dos outros. E, portanto, até o que é a escolha certa. Sim, o que é uma métrica de felicidade até? Sim, exatamente. Mas discordo que este thought experiment seja inútil. Não me recordo da palavra que usaste, acho que não foi essa. Eu acho que queria dizer que ele não faz sentido. Mas que não faz sentido. Mas eu acho que é uma coisa bastante útil. Sim, eu não era isto que eu queria dizer. Eu queria dizer é que eu acho que ele não é possível. Não acho que seja inútil a discussão em torno dele. Certo. Porque eu acho que é com este tipo de thought experiments que muitas vezes se chega ao cerne de algumas questões. Ou seja, casos extremos, um pouco como na informática, não é? Uhum. Casos extremos contêm muita informação, normalmente. Moving on. Segundo ponto do follow-up. Jam, tens aí 2 pedaços de feedback que nos queres fazer chegar das previews da podcast editada que ainda não está pública, ainda vai sofrer mais umas alterações. Certo, então o primeiro ponto seria a respeito da conversa sobre o Deus omnipotente, omnisciente, benevolente. Segundo o feedback, não tivemos em conta coisas como Deus optar a ser benevolente, mas optar por não intervir, mesmo que pudesse, em casos de livre-arbítrio, ou seja, guerras, coisas desse género. Quer dizer, qual é a vossa opinião acerca disto? Acham que aquela conversa de que Deus não pode ser estas coisas ao mesmo tempo, este pormenor faz com que mudem de ideias, o não intervir, porque estaria a revogar o livre-arbítrio? Não, porque eu acho que podemos ir mais fundo. Eu acho que se Deus é omnipotente, omnisciente e benevolente, quando nos criou, Ele podia tê-lo feito de uma forma que nós não tivéssemos a necessidade de guerras. Porque é que Ele decidiu criar as coisas desta forma? E depois vem-me falar da maçã, do lado da Eva e do Adão e tudo mais, mas na mesma isso, se aconteceu, foi permitido por um Deus omnisciente e omnipotente. Não te vão necessariamente falar disso. Pode acontecer que seja impossível conciliar a realidade do livre-arbítrio com um mundo sem crueldade e infelicidade. Mesmo por parte de um Deus criador. Pode acontecer que um, por exemplo, seja uma consequência lógica do outro. Certo. E acho que lógica é independente da existência de um Deus. Eu aceito que isso possa ser uma possibilidade, sim. Não tinha pensado nisso. E, portanto, acho que é um ponto válido, que pode existir um Deus criador de uma espécie humana que tem livre-arbítrio e, consequentemente, pode causar o mal a si mesma, ou pode ter, certo, faz sentido, sim, ou pode ter mal causado a si mesma. Só que isto não cobre todos os casos. Por exemplo, cancro, diabetes tipo 2, etc. Estas coisas não são resultado do livre-arbítrio. Estas coisas são o resultado de processos físicos, não é? Certo. E nesse sentido, acho que de facto foi um Deus que não criou as coisas em condições. Ou seja, eu posso admitir que se tu me disseres guerras, seres humanos que se matam uns aos outros, eu sou capaz de dizer um Deus criador não poderia impedir isto. Mas não sou capaz de dizer que ele não poderia impedir mutações no corpo humano, etc. Acho que são incompatíveis. Certo. Mas então, ainda relativamente ao argumento que tu deste antes, e falando agora no sentido mais do Deus católico, por exemplo, do que eu entendo, o tempo que nós passamos na Terra é, no fundo, uma provação para saber se ascendemos ao céu, se vamos para o inferno. E, portanto, pode-se argumentar, ok, o livre-arbítrio e a crueldade são coisas que
andam de mão em mão. Mas então qual é a necessidade de um Deus omnipotente e omnisciente de ter este momento de provação? Certo. Estou a perceber. Para decidir para onde é que nós vamos. Se ele é omnisciente, ele já sabe para onde é que vamos. E até se poderia dizer que ele podia nem sequer criar as pessoas que ele saberia que à partida iriam ser cruéis com o livre-arbítrio e portanto nem existiria o inferno. Portanto ele só criaria as pessoas que saberia que na tal situação de livre-arbítrio e de provação agiriam de uma forma que lhes desse acesso ao céu e portanto eliminar-se essa necessidade de aprovação e criava só o céu. Mas então estás no fundo a dizer que isto parece que não, mas isto está muito ligado ao assunto que estávamos a discutir antes, da felicidade. Porque sim. estás quase como que a dizer um pouco o argumento contrário do que estavas a dar há pouco. Certo. Que é, se existe um Deus que pode controlar o quanto tudo nos afeta... mais vale fazer logo. Exatamente. Ou seja, é como geneticamente controlaste o nível de felicidade, etc. Exatamente. Tens razão. Não tinha pensado nisso. E acho que é uma questão complicada, mas mantenho que, apesar de eu ser ateu, esse conceito de um Deus que deixa o mal existir no mundo para nos permitir ter as nossas adversidades, a tal infelicidade, é um conceito possível. E não vejo que isso torne o Deus num Deus malévolo e cruel. Tal como tu disseste no último episódio, as criancinhas a morrer à fome em África são uma consequência natural disto. E não é por ele não ser benevolente. Certo. Mas, again, eu sou ateu. Eu acho que não há um Deus nem omnipotente, nem omnisciente, nem benevolente. Mas sou capaz de imaginar esse cenário. Não, eu acho que tens toda a razão. Nunca tinha pensado nisso por esse prisma, mas é verdade. Alright. I stand corrected. Então, mas eu tenho mais facilidade em aceitar que aconteçam coisas más para que se permita o livre-arbítrio, mas menos facilidade acerca de desastres naturais, essas coisas. Porque aí já não... É óbvio que pode sempre chegar ao ponto de o pessoal de Pompeia foi fazer ali a cidade mesmo ao lado do vulcão e sabiam que aquilo era um vulcão. Isso foi burrice e livre-arbítrio, certo? Sim, mas podia-se ter mas feito há um coisas mundo. que não... Certo, que não acontecessem coisas do género também. No limite podes também dizer estas pessoas foram viver para a costa, estavam mesmo a pedir um tsunami. Quer dizer, não construíram os prédios como deve ser já a pensar nos terremotos. Claro. Mas não me satisfaz tanto quanto ok, está a acontecer esta desgraça porque foi man-made e eles escolheram fazer isto. Sim, eu como disse há pouco, eu acho que a questão das desgraças naturais, dos defeitos, das mutações humanas, etc. Eu acho que um Deus que promove o livre-arbítrio e que permite o livre-arbítrio não tem de ser este Deus. Eu acho que um Deus que permite estas mutações e os desastres naturais que não resultam propriamente do livre-arbítrio humano, quais são, não vou dizer aqui porque não sei, mas acho que esse Deus não é benevolente, porque não me parece que seja incompatível com a noção de livre-arbítrio. Parece-me que ele pode perfeitamente criar um universo em que tu consegues não ter mutações e ter livre-arbítrio. Mas posso estar errado. Sim. A causa das mutações genéticas ou das mutações que causam doenças pode ser a mesma causa ou a mesma origem do nosso livre-arbítrio. Portanto, remover um removia o outro. Não sei. Mas isso a mim dar-me a entender que não seria omnipotente. Quer dizer, não conseguia fazer uma coisa isolada da outra. Exato. Sim. Sim, no fundo é isso. Uma coisa estar obrigatoriamente ligada à outra e Deus não as conseguir separar implicaria ele não ser omnipotente, exatamente. Sim, fez um produto com defeito. Ou seja, eu acho que a tua afirmação destas três coisas continua a ser verdadeira. Eu acho que não é possível estes três conceitos serem articulados de forma coerente. Quer dizer, eu acho que a não ser que se coloque algum limite à omnipotência. Mas isso para mim não é omnipotente. Mas, Okay? Se colocares um limite, é a discussão que tivemos aqui. Exatamente. Mas esta afirmação tu usaste-a mais num contexto de
a falar das religiões que nós temos hoje em dia, e essas aí eu acho que nenhuma delas faz sentido, porque as noções que elas têm de benevolência, omnisciência, omnipotência, etc., não são essas que nós usamos aqui. Certo. E portanto acho que esta discussão foi útil para vermos se esta frase continua a ser verdadeira ou não e o que é que isso significa em termos práticos. Em termos práticos, para mim, não significa grande coisa. Significa que continuamos sem saber, continua a ser possível esse mundo e continua a ser possível um Deus que certamente não é o das religiões convencionais, que vão muito além do que nós vimos aqui, mas que cria este mundo assim e que não é omnipotente, omnisciente e benevolente. Acho eu. Sim, Certo. eu fico com a mesma opinião que tinha, mas reconheço que há situações que não tinha ponderado. Eu também. Certo, também acho que sim. Depois temos aqui também outro reparo. Eu tinha descrito a confiança como começando do zero e indo aumentando à medida que fazia as coisas com sucesso, mas o feedback que foi dado foi exatamente o oposto. Começas a 100%, daí existirem protetores de tomadas e de escadas e piscinas, porque Sim. Ok. quer dizer, não tens noção, que as coisas podem correr mal, então a confiança começa a 100 e à medida que as coisas vão correndo mal ou as pessoas te dizem não faças isso, vai descendo e depois volta a subir à medida que fazes as coisas. Quer dizer, A 100 não deve começar. eu também, quer dizer, podes argumentar que é confiança ou desconhecimento e ignorância, quer dizer. Mas será que as duas não estão relacionadas? Acho que estão. Não sei. Eu não sei muito bem, porque eu interpreto-me um bocado de confiança como tens noção das variáveis ou do que pode acontecer e mesmo assim achas que és capaz de realizar a ação. Ok. Apesar de ser difícil ou exigir muito trabalho ou tempo para pensar, etc. Como propõe-te um problema qualquer para resolver, seja profissionalmente ou academicamente, e tu olhas para aquilo, mesmo sem ter ponderado sequer a possível resposta, mas tens confiança de que consegues resolver aquilo. Portanto, não sei se concordo inteiramente com a confiança começar a 100%. Eu inicialmente ia dizer que concordava, mas agora mudei de ideias. Sim, eu concordo com a tua descrição do que é a confiança. Mas, de certo modo, eu percebo também o argumento que foi dado, que é o facto de não se ter uma consciência das coisas que correm mal, também pode ser considerado confiança. Ou seja, porque tu estás a fazer... Tu fazes exatamente aquilo que te apetece com total confiança, porque não tens conhecimento dos problemas. Ou seja, é uma confiança, mas se calhar é com raízes diferentes? Talvez isso. Agora o que tu me disseste, lembra-me de uma frase que não sei de quem é, mas que está fixada alguns numa das paredes da minha casa, que diz não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Certo. Portanto, talvez tenha um bocado a ver com isso, porque vem da ignorância, porque não sabe que é impossível, mas, no entanto, talvez seja isso, porque, se bem que também podes ver pelo lado oposto, muitas vezes, não dizerem que é impossível, mas que tu não consegues, também te incentiva mais a tentar fazer alguma coisa. Se bem que impossível, bom, ok. Na minha opinião, lá está, tens que estar minimamente informado sobre o assunto em questão. Se bem que, quer dizer, também podes dizer que és confiante mesmo em assuntos que desconheces, mas já me parece um bocadinho mais leap of faith. Sim. Do que confiança. Aí talvez eu chamar-lhe mais ignorância do que confiança. Ou seja, no fundo, como é que eu ia dizer? É isso mesmo, uma pessoa faz algo não porque tenha confiança, uma enorme confiança de que vai ser capaz de fazer aquilo, mas por ignorância dos riscos e das consequências que aquela ação pode trazer. Só porque não conheces algo não quer dizer que as coisas até corram bem. Exatamente. Eu acho que confiança resulta da informação que tu tens sobre um assunto e do quanto tu acreditas, e parte dessa informação resulta
das pessoas que tu conheces e de quanto tu tens confiança ou quanto tu acreditas nessas pessoas. E acho que de facto quando tu nasces, eu não acho que tu tenhas confiança quando tu nasces. Eu acho que o exemplo que tu deste do miúdo que vai com o garfo e é eletrocutado, não foi o exemplo que tu deste, mas dá para perceber. É porque ele desconhece. Tu dizes confiança. Eu acho que não ter medo não quer dizer que ele tenha confiança, é simplesmente porque é que há de ser diferente. Porque é que há de ser diferente eu dar um passo ou eu tocar naquilo? Tu é que sabes que aquilo faz mal, certo? Eu por defeito não vou assumir que dar um passo me faz mal, não é? Tal como não vou assumir que tocar na tomada faz mal. Não é que ele tenha tido confiança, sim, eu não vou morrer. Não, é uma tomada, o que é que ele havia de ter medo dela? Por outro lado, tu consegues ver crianças muito mais assustadas do que adultos, em situações que não fazem sentido nenhum, tipo palhaços, não é? Mas temos que concordar que palhaços conseguem ser bastante assustadores. E eu digo isto porque houve uma altura, quinto, sexto ano, qualquer coisa do género, em que num carnaval um colega meu, via todos os dias, foi mascarado de palhaço, mas daquelas máscaras, aqueles fatos de corpo inteiro, ou seja, aqueles sapatos e depois aquela espécie de fato de macaco de palhaço e com uma máscara que cobria a cabeça inteira, daquelas mais elaboradas mesmo. E era um pouco spooky porque eu acreditava que era ele que estava na máscara, mas não tinha a certeza. E isso era mesmo creepy, porque ele está. Lembro-me perfeitamente, no recreio, fomos, sentámos-nos para lá alguns, lá fora, na rua, e ele estava só ali sentado, e eu estava a olhar para ele e a pensar, mas será que é mesmo ele? Que garantias tenho eu que não estou aqui com um lunático assim? Portanto, eu percebo um pouco essa. Eu antes achava piada a isso, mas começo a identificar mais com as pessoas que acham estes palhaços, se calhar, não é aqui boa coisa. E também o facto de, se calhar, os palhaços serem associados a algo ingênuo, talvez, direcionado para as crianças. Não sei se ingênuo será a palavra correta, mas puro, talvez. Que lhes dá tanto esse poder spooky. É, no fundo, a mesma razão pela qual eu acho que nos filmes de terror aparecem frequentemente crianças como os protagonistas ou seja, os maus, digamos assim, do filme. Porque é, no fundo, pegares naquilo que tu consideras puro e, ou seja, distorcê-lo completamente até ao oposto daquilo que tu achas que é. E acho que é muito por aí que vem o medo também. Sim, tem um pouco a ver. Quer dizer, parece-me realmente um staple. Queres meter medo, metes uma música spooky e uma criança a cantar uma musiquita alegre, coisas do género, sim, percebo. Yeah. Isso desviou um bocadinho do que eu estava a dizer. Certo, desculpa. Não tem problema. Mas que é isso que é. Eu acho que não se tratou de ter 100% de confiança, mas sim de não ter medo. Acho que aqui o problema é um problema de conceito. Para mim, confiança, no contexto em que estávamos a falar na altura, se trata mais de eu acreditar em mim para superar algo que vejo como um obstáculo. Não sei se estou a fazer sentido. Certo. Sim. Enquanto que pronto, é isso. E nesse sentido, continuo a achar que a nossa confiança tem de ser gradualmente criada. Eu acho que ela... Eu percebo o que querem dizer com ela começa do 100, mas eu acho que não. Eu acho que o que pode acontecer é que ela pode diminuir. Eu até admito que ela flutua. Mas acho que parte um pouco do zero. Pelo menos para os efeitos para o efeito que eu estava a falar no último episódio. Sim, mas talvez seja capaz de descer abaixo do zero. Não sei, eu estava aqui porque assim, por exemplo, se estivermos a considerar uma escala de 0 a 1, acho que abaixo de 0 em cima de 1 deixa de fazer sentido. Não, por exemplo, mas o que é que queres dizer com abaixo de 0? Sim.
que pode ser abaixo do que tinhas inicialmente. Ok. Por exemplo, percebi, sei quando lá, nasces. és confrontado com qualquer coisa, um problema, seja como for, e talvez tenha a ver com o que estavas a dizer de conheces melhor o mundo, porque, ok, explicam-te este problema e achas que se calhar nem é assim tão mau, mas depois quando te apercebes melhor das coisas, diminuís o nível de confiança que tinhas em relação à capacidade de resolver aquilo. Nessa situação. Eu acho que isso, no fundo, é aquele sintoma que muitas vezes as pessoas muito inteligentes têm, de terem as pessoas muito inteligentes e muito capazes no seu trabalho, como são tão conhecedoras do campo em que trabalham, têm muita consciência das suas próprias limitações e acabam por ter menos confiança no seu trabalho do que uma pessoa que conheça menos do campo e que seja menos capaz, que, como conhece de uma forma mais superficial, acha que o seu trabalho tem mais valor do que o que de facto tem e, portanto, tem mais confiança. Ok, é o Dunning-Kruger Effect. Eu tinha deixado um link para vocês lerem, que achei que era interessante, e que está nas show notes para os nossos ouvintes. Não deixei no final edit do episódio, porque estava demasiado fora de contexto, mas que é o The Nerd Handbook. É um texto em inglês que foi escrito por um nerd, como ele se apelida, e que descreve a vida de um nerd. Eu acho que li na altura em que isto saiu, portanto há 9 anos, e que na altura me marcou bastante. Eu identifiquei-me imenso com ele, achei que era quase uma cópia da minha vida. Hoje em dia já não me identifico tanto, e acho que há coisas que se aplicavam a mim quase como a astrologia se aplica a toda a gente, ou seja, são um pouco genéricas e universais. Isso é curioso, porque eu ia dizer, uma das coisas que eu ia dizer acerca disto é que me fazia lembrar um horóscopo em que não quer dizer que fosse demasiado vago, conseguia ser algo específico nas coisas que detalhava, mas que, no fundo, como dizer, faz uso do... toda a gente quer sentir-se especial e tenta prey um pouco nisso, Certo. descrevendo que, sim, mas ele é mesmo assim, não se preocupe. No fundo estava a justificar algumas lacunas que uma pessoa poderia ter com base no nerdismo. Sim. Bom, eu ia-vos começar por perguntar a vossa... Tu já deste um bocado a tua, mas ia-vos perguntar a vossa opinião, e depois acho que, se tivermos tempo, gostava de passar aqui para algumas frases que assinalei. Ok. Então, posso dar a minha opinião? Força. Eu revi-me em, digamos, 90% das coisas, algumas que não me revejo muito. Concordo com o Joaquim em que há aqui algumas coisas que, no fundo, ele está a tentar, se calhar, desresponsabilizar-se de algumas coisas que podem ser consideradas falhas de caráter, mas acho que, de facto, há aqui muita coisa com a qual eu me revejo e que, em retrospectiva, eu penso, ok, eu sempre fui assim toda a minha vida e acho que não vai mudar, porque faz parte de quem eu sou, faz parte da minha personalidade, inerentemente. Por exemplo? E, portanto, gostei de ler também. Como por exemplo? Sim, por exemplo. Como por exemplo a questão da cave. Acho que neste momento a minha casa, que não é muito grande, é a minha cave, e eu tenho as coisas estão no seu sítio por um propósito, como ele diz. Se alguém as mexer, se alguém as puser de forma diferente, isso incomoda-me. Não é tipo um incómodo obsessivo, não tenho que ir lá mudar, mas é no fundo o meu espaço que está ordenado da minha forma, e isso traz-me conforto, porque é a minha ordem no meio da desordem que é o mundo, digamos. E antes de teres a tua casa? Era o meu quarto. Sim, mas isso não se pode dizer, quer dizer, a cave, isso lá está, são coisas muito genéricas, porque claro que toda sim. a gente gosta de ter o seu próprio espaço, etc, a sua cave. E em relação à sua organização, quer dizer, eu acho que dá um pouco a entender que até que pareceria caos para pessoas que fossem de fora, eram coisas que faziam sentido, e dava o exemplo do Mac, que estava algures no chão, ou seja onde for, e que se
bastava fazer a experiência e retirá-lo lá e em menos de 10 minutos viria a pessoa a perguntar onde é que está o Mac, mesmo que não fosse usado há meses. Eu noto isso, mas imagino que seja uma coisa geral, porque se fosse agora, se vocês vissem a minha secretária, está aqui muito desarrumada, etc. Eu repararia se retirassem algo, mas essencialmente seria porque, não me dou ao trabalho de arrumar isto de maneira melhor, e 2, desta forma eu sei onde estão as coisas. Sim, é a ordem no meio do caos. Exatamente, eu sei onde estão as coisas, mas simplesmente porque não me dei ao trabalho de as organizar de maneira melhor. Então se alguém vier retirar aqui alguma coisa, ok, se não a meter exatamente no mesmo sítio, o que francamente poderia ser difícil, mas eu iria notar isso, mas imagino que seja uma coisa bastante frequente e bastante comum, e não uma coisa específica de nerds. Mas será que é uma maneira melhor? Essa não será a melhor maneira para ti? A maneira melhor seria organizar isto como deve ser, e coisa que digo constantemente a mim próprio que vou fazer, mas depois, como muitas outras coisas, não tenho paciência para fazer. Mas eu gostava de argumentar que nós se calhar também temos uma visão um pouco biased do que é normal, porque o nosso grupo é constituído por maioritariamente pessoas que eu consideraria nerds, certo? Neste aspecto que está aqui descrito. Sim, eu ia dizer isso. E que ao não termos tanta convivência com pessoas diferentes, que não nos apercebemos tanto da diferença. Porque eu acho, por exemplo, que conheço algumas pessoas a quem estas coisas não se aplicam. Portanto, acho que não é de facto uma coisa assim tão geral. Obviamente podes aplicar algumas coisas, porque, como tu dizes, já há muita coisa que é genérica. Não sei, continuo a achar que, de facto, não é assim tão genérico. Algumas das questões em particular. Mas, sim, e queria dizer uma coisa, desculpa. Acerca da Cave, eu lembro-me de ter lido uma coisa à qual achei piada. Eu penso que foi no Reddit até. Alguém dizia que era importante, numa casa, o homem ter a sua cave. Certo? A man cave. The man cave. Yeah. E que alguém chegou lá e comentou: é importante o man cave porque todo o resto da casa é a woman cave. E eu achei interessante, apesar de não saber se isso é sexista ou não e nunca me ter encontrado nessa situação. Mas achei piada ao comentário, porque de certa forma em casa dos meus pais isso talvez aconteça um pouco, não sei. Acho que o J-Jam está em posição mais competente para opinar sobre este assunto. Bom, eu depois espero não levar muito em cima por causa disso, mas consigo perceber um pouco. Mas eu também neste momento estou numa posição um bocadinho diferente, que é eu é que invadi a cave de outra pessoa. Okay. Vamos dizer assim. Então, lá está. É normal que haja mais relutância em facilitar o espaço ainda mais para que eu próprio tenha uma cave. E sim, é verdade, sinto um pouco falta. Isto é público. É conhecimento público. Sinto um bocado de falta de ter essa cova. Sinto um pouco, apesar de me ter um bocado apedrado de um quarto, mas mesmo assim sinto que não é a minha coisa. Ainda não é bem o meu espaço. Sim, mas compreendo que de facto na tua situação isso seja diferente, não é? Não, sim. Mas daí a ser o resto da casa é 100% woman cave, quer dizer. Sim, com a minha inexperiência no assunto não sou a pessoa mais adequada para opinar, mas não me parece que isso seja totalmente verdade. Sim, eu não quis dizer isto aqui pelo seu conteúdo, por ser verdade, pelo seu conteúdo científico, mas sim pelo seu conteúdo humorístico. Sim. Mais coisas sobre o Nerd Handbook. É que eu posso passar aqui a dizer, é porque eu escrevi umas frases muito curtas. Força. Basicamente. Em relação a uns assuntos que vi nesse texto. Então, a aversão à mudança, ok, de minha parte, confere, mas imagino que isso seja também muito frequente. As pessoas em geral não gostam da mudança, julgo eu. Sim. É claro que tens sempre exceções, mas há aquela rotina, quer dizer... Sim, eu concordo que de forma geral as pessoas têm uma certa aversão à mudança. Uma grande maioria. Tem piada. Eu acho que esta é uma das situações em que somos nós que só estamos habituados a falar com pessoas como nós. Há pessoas
que são muito de viajar, adoram viajar de um lado para o outro. Agora podem-me dizer, a rotina deles é viajar. Não, mas por definição o andarem sempre a viajar envolve novas experiências. As pessoas gostam de viajar, gostam de andar a mudar de casa, gostam de vender um carro e comprar outro, mudar de televisão, mudar a orientação do quarto, imprevisibilidade, chegar atrasados a toda a hora, não ter horários fixos. Feng Shui, conheço pessoas assim. Também, sim. Mas eu argumentaria que isso é um bocado uma minoria. E era isso que eu ia dizer. Eu concordo que hajam pessoas assim, mas a maioria é aversa à mudança. Ou no mínimo esforça-se para manter uma certa consistência. Ou não se esforça para mudar, diria mais eu. Certo. É possível, sim. Se calhar é uma minoria. Se calhar é uma minoria e se calhar isso de facto é muito geral. Mas concordo plenamente que há pessoas que, não só nisso de andar a viajar, etc., mas, por exemplo, sair da comfort zone. E se uma pessoa que está constantemente a fazer teatro e a última coisa que fez foi tocar um instrumento musical em frente a pessoas, etc., e que antes fica sempre bastante nervosa, ou pronto, há ali um nervosismo, etc., e que, sei lá, de vez em quando as coisas correm menos bem e pronto, isso é um pouco mau animicamente, mas que, confrontada com a pergunta, então, mas gostas de dispor a essas situações? Porque eu não iria fazer nem sequer nada disso, porque é muito fora da minha comfort zone, mas essa pessoa concorda que, ou melhor, diz que se não se expuser assim, nunca vai melhorar nesse sentido, ou nesses aspectos em particular. Aí dá para ver claramente que há dois tipos diferentes, que as pessoas, ok, mudança, mas ainda assim julgo, na minha opinião bastante limitada talvez, que a maioria opta por não se expor a esse tipo de coisas. Sim, eu estou um pouco convencido do que vocês disseram, que é a maior parte das pessoas gosta de ter a sua rotina. Isso não é específico de um nerd. Sim, Podemos argumentar que um nerd é mais sensível a essas alterações. Certo, talvez seja mais rígido. Concordo. Sim. Mas eu acho que a parte que ele fala do NADD, qual é o nome que ele... Nerd Attention Deficit Disorder. E que your nerd has an amazing appetite for information. Your nerd has built an annoyingly efficient relevancy engine in his head. Também. Eu acho que essas duas são coisas que eu reconheço em mim e que não vejo tanto noutras pessoas próximas. Em particular o Amazing Appetite for Information. Tenho exemplos óbvios em que os meus pais são médicos, por exemplo, e eu, quando se fala de alguma doença, alguma pergunta, eu faço sempre questiono porquê, porque é que isso é assim, porque é que é assado, às vezes para exasperação dos meus pais. E a questão do Relevancy Engine também reconheço bastante. Muita coisa que muitas vezes desligo e parece que nem estou naquele sítio porque aquilo não me interessa de todo. Reconheço que tenho essas coisas e se calhar na minha família não é tanto assim, não sei. Mas esse ponto do Relevancy Engine, eu concordo nesse ponto em relação a mim próprio também, mas imagino que seja também algo frequente noutras pessoas que não necessariamente nerds. É uma das frases que eu tinha assinalado como sendo muito geral. Curiosamente, era essa frase exatamente. Mas mais uma vez eu acho que aqui existe uma diferença da profundidade disso. Acho eu, da intensidade. É mais por aí. Porque obviamente toda a gente tem essa questão da relevância, não é? Quando uma coisa não lhe interessa, a pessoa desliga. Claro. E nesse aspecto aulas. E nesse aspecto, por exemplo, o meu irmão, que eu não consideraria propriamente um nerd, acho que também é bastante óbvio isso nele. Mas não sei, acho que no geral as pessoas fazem um pouco mais um esforço, ou então se calhar simplesmente têm interesses diferentes e coisas que eu não acho tudo relevante delas acham, não sei. Talvez podes cortar esta parte toda e concordo que se calhar neste caso não é uma questão tão grande de eu vou deixar de intensidade. Outra coisa que achei bastante on the spot, ou seja como for, que me identifico bastante, não tanto por iniciativa própria, mas mais por feedback de terceiros,
é alguns no texto dizerem que passavas a ser muito monossilábico, certo? Acho que tem a ver ainda com isto o assunto que Quando não te interessava. estás desinteressado, sim. Já me disseram que sou extremamente monossilábico, principalmente em conversas telefónicas. Nem me lembro de ler essa parte. Sim, que ele até fala de uma... que ele diz que tem uma palavra que usa quando... Cool. Quando Certo, lhe interessa, cool. tipo, alguém diz uma coisa qualquer e ele começa a responder Quer dizer que não está a cool, prestar significa que atenção. ele não está a prestar atenção. Certo, mas eu aí não atribuiria tanto Isto está na parte do Relevancy Engine, by the way. Sim, está mesmo depois. eu acho que não atribuiria tanto a desinteresse, mas mais social awkwardness, porque falar ao telefone para mim é não sei. Basicamente é a única coisa que posso dizer então não sou muito participativo nas conversas. Posso ouvir, sim senhor, mas falar é um bocado difícil. Isso é engraçado. Eu quando era mais novo estava a falar ao telefone. Bem, mais novo, mas não muito mais novo, tipo há uns anos atrás, e os anos vão passando e gosto muito mais. É mais rápido, é mais prático, já não tenho a vergonha que tinha antigamente. Ou seja, isso que tu estavas a descrever, eu sentia muito isso antigamente, e hoje em dia já não sinto. Eu até gosto, se possível, como a maior parte das pessoas próximas de mim, com quem eu quero falar, ou seja, de trabalho ou whatever, prefiro falar ao telefone. Mais rápido do que escrever. É mais fácil transmitir sensações, emoções e motivações. Sim, eu acho que já há muito tempo que sempre preferi ligar do que escrever nesse aspecto, mas consigo perceber que não é a coisa que eu mais prefiro falar ao telefone, o que não significa que não prefira isso a outras coisas. Fair enough. Pode ser awkward, mas ser o melhor awkward de todos os awkwards. É mais ou menos isso, não é? Sim. É óbvio que a velocidade de transferência de informação é bastante superior a escrever. É mais para mim, é por aí. Mas eu queria dizer que, apesar de este texto poder de facto ser bastante genérico, não deixa de ser interessante porque tem descrito coisas que, mesmo sendo genéricas, são relevantes. Sim. Não é? Acho que não deixa de ser uma exposição concisa de alguns traços que são importantes da nossa personalidade. Talvez, mesmo que toda a gente tenha estes traços, ou alguns deles, talvez nerds se sintam muito mais identificados com eles e sintam que eles são mais uma parte crucial da sua personalidade. Como se fosse aquilo que os distingue. Ok. Não sei dizer bem, porque não sei se posso argumentar por parte de pessoas não nerds. Portanto... Pois, eu estava a pensar que seria interessante mostrar isto a algumas pessoas certo. e perguntar o que é que vocês acham disto. Fica a trabalho de casa. Podemos fazer isso, sim. Ver o que é que algumas pessoas à nossa volta dizem. Só para fazer, assim. Vejo no próximo episódio, damos o feedback. Acho que a coisa que mais me relacionei no texto foi a parte do fazer tudo um projeto. Especialmente porque mencionou a parte do exercício, que foi exatamente o que eu decidi fazer também. Yes. A fazer uma spreadsheet onde analisava os números e todos os dias em que fazia, colocava lá as novas stats e etc. E depois poder ver as coisas passadas, etc. Eu lembro-me até de, isto há anos e anos atrás, ter tentado, porque só fazer exercício obviamente não funciona. E então a ideia que tive foi, obviamente preciso de números, então vou arranjar um pedometer e isso sim, sei lá, calorias e passos e coisas, isso já me parecia muito mais, quase como estatísticas in-game, já me parecia muito mais atraente. Gamification. Exatamente, era o que eu ia dizer. Sim, é um conceito que eu desgosto um bocado pela forma como está na moda, mas ok, entendo que mas funciona. Isso é a única coisa que me iria, acho eu, a não ser que se fosse uma coisa mesmo grave, tens mesmo que fazer isto, ou salta-te um braço, uma coisa assim, mas isso é a única coisa que me faria, sei lá, fazer o exercício de livre vontade e às vezes até com algum gosto, e a partir do momento em que ganhas esse gosto, depois é obviamente mais difícil de parar, mas sim, isso com essa parte identifica-me bastante. Exatamente. O meu irmão recentemente ofereceu ao meu pai um relógio que faz tracking de
quantos passos é que ele deu, ou se ele está muito tempo parado, aquilo começa a dizer-lhe, olha, está na altura de mexeres um bocado, etc. E que isso resultou bastante também com ele. Isso é um Apple Watch ou é outro? Não. É uma coisa de... Não consigo lembrar agora o nome da marca. Motorola? Não é nada dessas coisas. É de um relógio de uma marca mais virada para desporto. O logotipo tem um círculo Pronto. vermelho. É para cortar então. Mas isso já cortas, não é? Filho da p***, esse gajo. Mas queria dizer também que Desculpem. Isso surgiu, a ideia do pedómetro surgiu mesmo. Acho que surgiu a partir de videojogos, porque eu arranjei um jogo já há uma data de tempo que era o Dance Revolution, qualquer coisa assim, que é aquele que tem um tapete no chão e tens 4 setas e depois tens que tocar com os pés. E eu estava inicialmente só a jogar aquilo como coisa lúdica, como todos os outros videojogos, e depois aquilo tinha lá um modo que era o Calorie Counter, e só por piada, não é? Aquilo também não tinha grande progressão, mas já que estou aqui a fazer isto, já agora gostava, só com curiosidade, de ver as calorias que supostamente queimava. E isso, reparei que passou a ser um incentivo imediato para não só fazer diariamente, ou quase diariamente, mas sim também para bater o número anterior. E depois isso, a ideia do pedómetro foi o tentar transpor isso para o mundo real, não ser só aqui no quarto, etc. Pronto, acho que era isto. Mas tem a ver com isso de fazer o projeto, pá. Até porque não é só em relação a isso, é em relação a montes de coisas que, assim que começas a track, depois começas a lembrar de, mas ok, também posso ver esta estatística ou esta informação que eu posso extrair a partir destes dados que estou aqui a recolher, e também posso fazer isto e posso fazer aquilo. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com a ideia de recolha e de gathering, espírito de gathering, porque assim que eu tenho, por exemplo, tenho aqui uma pirâmide gigante de latas de Pringles. Sim. Não sei quantas são, mas são bastantes ainda, mas isto obviamente partiu do desleixo, que foi, comi uma, deixei aqui, comi outra, deixei no mesmo sítio. A partir das 3 ou 4, não sei porque, já me parecia esquisito estar a mandar fora. Mas já tenho aqui tantas coisas idênticas aqui organizadas, aqui lado a lado. Então comecei, sempre comia uma, pumba, toma aqui, mete aqui, tudo que dei-me literalmente ao trabalho, não sei bem porquê, de recentemente ter comido uma lata em Coimbra, e agora quando voltei para baixo trouxe-a só para jantar e ficar arrumadinho. Quando sei que fazia muito mais sentido mandar esta porcaria toda para a reciclagem e talvez usar um espaço livre para qualquer coisa, mas é um projeto, não é? É isto. Por acaso é uma coisa que eu acho que nunca fui muito colecionador de coisas. Eu também não. Que eu recordo-me, por exemplo, o meu irmão de fazer, a certa altura tinha uma coleção enorme de latas diferentes, tipo sempre que íamos a algum país e coisas assim, ele pedia um sumo, tipo uma cena que não existia, ele guardava sempre a lata, trazia, ele já tinha montes, e aquilo, era engraçado até, era uma coleção interessante nesse sentido. E depois mais tarde também eu lembro-me de o meu irmão começar uma coleção de moedas, e eu na altura, que era bastante mais novo, também ter começado um bocado naquela cena de pronto, se ele está a começar, vou começar também. E do meu irmão ter uma coleção já bastante maior e de eu me estar praticamente a cagar para aquilo. E nunca me lembro de ter assim grande coleção. Acho que a certa altura tinha uma coleção de postais que ficou muito pequena também, que nunca mais acrescentei nada. Também uma coleção de marcadores de livros, que também é muito pequena e nas quais tipo, já não é acrescentado um item há imensos anos. Já tem poeira, né? Sim, sem dúvida. É. Também me recordo que tinha, a certa altura guardava os bilhetes e recibos de certos sítios. A sério? Sim, mas aí não era tanto pela questão cinema, de colecionar. Pelo sentimento, né? Mas era mais pela questão de se calhar daqui a
há alguns anos isto vai ser interessante, porque eu recordo-me de ver o meu irmão, a certa altura ele tinha isso também, e de um dia qualquer ele estar lá a pegar nas coisas e a dizer-me, olha, este foi de quando eu fui fazer isto, e a falar um pouco sobre aquilo, e olha, este foi aquilo. E de eu ter achado que, no fundo, são mementos interessantes que podem trazer memórias que de outra forma estariam esquecidas. É verdade, também acho. Certo. Percebo perfeitamente, porque isso foi o que me incentivou a não deitar fora os bilhetes de, sei lá, cinema ou teatros, ou seja onde for. Foi eu ter ido ao concerto, isto foi mesmo literalmente para ir no ano 2000, não sei, ou algo do género. Fui a um concerto dos Rammstein no Coliseu, ou não, num pavilhão qualquer do estádio, ao lado do estádio do Lenses, e fui eu e foi outro gajo que eu conhecia, curiosamente, mas não fomos juntos nem nada disso, nem nos encontramos lá nem nada disso. Mas depois uma vez estava em casa dele e reparei que ele tinha ali afixado num daqueles quadros de cortiça com pioneiros, estava lá afixado o bilhete. Olha, estás a ver? A gente estávamos a falar disso e calhámos a descobrir nesse instante que tínhamos ido os dois ao mesmo tempo e não sabíamos que estávamos lá os dois ao mesmo tempo. E ele depois apontou, olha, está aqui o bilhete e tudo. E eu tipo, damn, o que é que eu fiz ao meu bilhete? De género, já está no lixo, ou já esta altura já desapareceu. Então incentivou-me um bocado a guardar essas porcarias. Mas eu vou um bocado ao extremo. Lá está. Porque eu agora já tento não fazer isso, mas eu sei que se for aqui vasculhar tenho uma gaveta com tralha dessas aqui e outra gaveta com tralha dessas em Coimbra. Se eu for vasculhar aqui, de certeza que encontro coisas completamente inúteis, como tipo, olha, foi o bilhete de autocarro daqui para ali. Uai, coisas completamente a nível de fundo. Também tenho dessas coisas. E está-me a dar uma certa vontade de pegar nisso tudo e fazer tipo sort out das coisas importantes e das coisas irrelevantes. Só por estás a falar disso. Percebo. Mas assim que vejo, agrada-me, não necessariamente esses inúteis ou mundanos, mas agrada-me ver, olha, pois é, às vezes é coisas desse género. Eu fui ver este filme, já nem me lembrava. Mas eu coleciono, por exemplo, coisas completamente retardadas como redes Wi-Fi. Colecionas redes Wi-Fi? Sim, tipo deixa-me só ver. Por exemplo, computador? Sim. Não, por exemplo, no telemóvel. Este telemóvel, deixa-me só ver aqui, por exemplo. Se eu consigo ver a lista de redes Wi-Fi que aqui tenho. Ok, por exemplo, obviamente tenho as redes de casa, etc. Isto são as redes a que eu me liguei que estavam free. Por exemplo, tenho aqui uma rede, a primeira rede que eu acho piada, a primeira rede que não está in range, que aparece é da Torre Eiffel. Nice. Porque começa com um espaço Torre Eiffel, que era mesmo lá do topo, em que eu não sei porquê, lembrei-me, deixa eu ver se aqui há rede, e havia, e fiquei surpreso, não sei porquê, mas pronto. Depois tenho tipo coisas parvas, tipo tenho aqui da Casa da Música no Porto, um café no Algarve, da Câmara Municipal de Coimbra, obviamente, de montes de carruagens de intercidades. Quer dizer, outro bar aqui perto, sei lá, do Fórum Coimbra, do aeroporto de Helsínquia, de Coimbra Shopping, do IKEA aqui de baixo, do Joom, do Kyoto House, do Pixels Camp. Mas como é que tu guardas isso? Porque basta eu aceder a uma e depois se eu meter as credenciais, etc. Tu sabe Code Bits da Telepisa, sei lá, quando fui ao hospital em Coimbra, daqui do JUC, do aeroporto de Lisboa, etc. Eu acho extremamente piada a isto. Não sei bem porquê. E sinceramente é uma das coisas que teria pena de perder quando arranjasse um novo telemóvel. É uma espécie de roteiro por onde passei, acho eu. E já agora é uma parte fundamental de como o teu telemóvel sabe onde estás também. É verdade, os serviços de localização atuais, a maior parte baseia-se nas redes Wi-Fi à tua volta e não no GPS. Sim. É o sistema de geofences, é assim que funciona, essencialmente. Que é para poupar bateria. Eu estava a pensar assim em coleções, coisas do género. Eu também gosto de guardar algumas recordações. Um bilhete, assim, uma coisa. Mas não muitas. Sou mais fã de fotos e filmes. Mas há uma coisa que eu guardo muito, que são fecheiros. Fecheiros antigos. Pois, já reparei. Eu tenho aqui, vocês já viram que eu já mostrei noutras situações, eu tenho aqui fecheiros que datam até quase aliás, que datam mesmo até ao meu 4º ano. E às vezes estou a pegar neles e a pensar, epá, este fecheiro, isto foi criado no meu 4º ano, tem aqui a data de criação X, Y e Z, mas não é, ou seja,
Aquilo já foi copiado vezes e vezes sem conta. De Certo, certo modo já não é o tal original, não é? Mas o que é o original num computador? Porque, Porque imagina que fazes os uma dados já devem ter andado a desfragmentação do mover. disco. Exatamente. Os dados já devem Ok. ter andado por aí a mover-se de um lado para o outro. Mas isto, ok, se quisermos discutir tipo metafísica ou merdas assim, por exemplo, isso é a razão pela qual eu, apesar de reconhecer a utilidade, caso fossem inventados e funcionassem, nunca utilizaria um teletransporte. Sim, isso é. Porque não Exato. seria eu, mas alguém idêntico a mim, que se sairia do outro lado. Isso é um tema inteiro para uma outra Sim, conversa. O eu mesmo Isso é a desapareceria. tal cena de se levado ao extremo de nós até tipo morremos todas as noites e revivemos e tipo nascemos diferentes Certo. no dia seguinte. Quer dizer, aí não diria que é propriamente todas Sim, as noites. Eu mas julgo é que é um extremo. tipo 9, 7 anos em que Sim, renovas exato, completamente todas as tuas células. É uma porcaria assim. Isso aí é o tipo o Theseus ship, o ship of Theseus, ou como é Certo, que se chama, a certo. parábola. Quando chega lá já é. Tipo, vais reparando as diferentes peças até ao ponto em que substituis todas as peças do barco. No fim, o barco é o mesmo ou é outro barco? Que nos acontece a nós, de forma idêntica. Havíamos de discutir isso num outro episódio, porque há muita coisa sobre isso. Inclusive há um vídeo muito porreiro do CGP Grey que fala exatamente dessa questão do quando vais dormir e acordas, se és tu ou se é um outro eu que nasceu na hora, etc, etc, etc. Bom, eu estive a ler e assinalei aqui várias coisas interessantes. Quanto a isso do projeto, eu concordo. Eu acho que uma das coisas que mais me influencia é um projeto. Isto tem também a ver com outro tema que eu gostava de discutir um dia, que é a motivação. Eu não me sinto propriamente motivado para uma coisa senão a transformar num projeto, em algo que tem um propósito bem definido. E está muito ligado a todo o resto que é discutido aqui no documento, que é eu gosto de perceber o mundo e de perceber como tudo funciona e de certo modo as coisas perdem a sua piada a partir do momento em que eu as percebo. Isto acontece muito com os jogos. A partir do momento em que eu sei que sou capaz de ganhar o jogo, aplicando sempre a mesma a winning strategy, perco um bocado a motivação para o jogar. Ok. Eu concordo que o início de jogos, a fase em que estás a descobrir e tentar perceber o que é que what the fuck is going on é a melhor parte de um jogo. Exatamente. E isto acontece-me com tudo, inclusivamente com programar. O thrill inicial de descobrir o projeto, começar a fazê-lo. Ok, há aqui um problema que eu se calhar não vou conseguir resolver. Isto é incrível. Eu acho que é mais no início e no fim. No início é tudo novo, não sabes as possibilidades das coisas. Uhum. E depois no fim, entre aspas, porque já conheces o sistema todo e estás a tentar maximizar ou obter o maior proveito possível em menor tempo Certo. possível. Uhum. Mas, por exemplo, eu argumento que Rocket League, por exemplo, é um jogo que é bastante mais divertido mais à frente Sim. É. do que no início. Enquanto que, por exemplo, Rust, se calhar, é uma coisa que para mim o início é o mais divertido. Sim. Talvez. É exatamente. Enquanto tu ainda não resolveste o problema. Exato. Depois tu já sabes que já tens o problema resolvido. Só tens é de efetuar tudo. Lá está, com a programação é a mesma coisa. Até tu descobrires como resolver o problema é fixe. Mas depois é parte do agora que já tenho a solução, tenho de programar. Não dá para contratar aí alguém? Isso é que dava jeito. É a sensação que eu tenho imenso hoje em dia. O resto, como há todo aquele esforço inicial, a sensação de tu versus o mundo, É muito grande. é fixe. O início também. É, A concordo. partir do momento em que tens tipo grande Concordo. casa e já estás protegido, Concordo. Também, aqui no handbook, ele também nos diz: A nerd is defined by his computer. Uhum. Um nerd é definido pelo seu computador. E eu antigamente concordava, hoje concordo mais. É das coisas em que eu concordo mesmo mais. Eu, aqui há uns anos, eu dizia que não conseguia mesmo ir a lado nenhum sem um computador, porque um computador é uma extensão do meu cérebro. E não é só um qualquer computador, é o meu computador. Os meus computadores são sempre como com muita gente, como é óbvio, personalizados para mim. Tem os meus programas, os meus atalhos, eu configuro todos ao limite. Aí percebo. Não diria propriamente uma extensão do cérebro, mas também mais da tua pessoa.
Se bem que se calhar vai dar ao mesmo, mas eu percebo isso e sinto às vezes que se alguém estiver a dar uso e eu queria dar-lhe uso, é de género, não, mas é o meu, é tipo, porque é que estás... Sim. Mesmo que seja numa guest account ou algo do género, continuo a sentir um pouco de invasão, não é privacidade, mas não sei. É verdade. Ou seja, por exemplo, eu não me incomoda-me que mexam nas coisas no meu quarto, bastante, mas mesmo bastante, ok, não vou dizer que não, incomoda-me imenso. Aquele exemplo do computador que está no meio do chão que não é usado há 2 meses é tal e qual e acontece frequentemente aqui em casa, mas é ainda pior com o computador. Com o computador, se me movem a janela um pixel para a direita, tipo, e agora vou ter de pôr no sítio certo, que horror. Isto acontece com tudo. O computador para mim tem de ser mesmo o meu. Aliás, eu quero levar o meu computador à garantia porque está com um pequeno problema no teclado. Pequeno não, com um problema no teclado. E não o fiz porque não quero ter de andar 2-3 dias a usar outro computador, porque não é o meu. E é uma experiência horrível ter de usar o computador de outra pessoa. Sou muito menos produtivo. Pronto, é uma observação relativamente a isto. Ligo-me muito... Fala muito comigo essa expressão. Sim, eu percebo a questão portanto, eu gosto muito do meu computador também. Não gosto propriamente que lá vão mexer. Se mudarem coisas de sítio, sim, fico bastante incomodado. Mas não acho que o computador me defina. Sim, também acho que não vai tão longe. Não me define. Eu acho que para mim isso seria redutor. Sim, eu não acho que ele seja o que me define. Eu sou muito mais para além do meu computador. Agora, isso não me impede de dizer que sem o meu computador, o meu dia-a-dia é drasticamente diferente. E eu preciso do meu computador para continuar a fazer as coisas que faço. Mas eu não acho que isso me defina. Ou seja, se um dia o meu computador for à vida... Se um dia o computador for à vida... Então, mas espera lá. Isto volta um bocadinho à coisa do teletransporte. Então, imagina que amanhã compras um novo computador. Não tens essa repulsa... Não tenho. Perante o novo. Agora é que é o teu computador. É o meu novo projeto. O meu novo projeto é fazer com que esse computador seja perfeito. Mas... eu tenho de saber, já estou treinado, tipo, eu tenho uma lista de programas, eu uso um Mac, como vocês sabem, eu tenho uma lista de programas que instalo sempre, configuro sempre, tenho guardado num disco externo, e inclusivamente quando eu usava Linux, eu tinha pequenos scripts que eram os scripts de, ok, formatei um computador, vou correr isto vai-me instalar tudo o que eu quero, pôr os fecheiros todos nos sítios certos, configurar tudo de forma perfeita. Mas se tivesse um computador novo, eu ia gostar de estar a pô-lo ideal. Eu preciso de ter um computador da minha maneira. Há uma diferença entre ter um computador novo que eu posso virar de patas para o ar para ter como eu quero, versus ter o computador de outra pessoa em que eu não posso estar a mudar tudo de sítio e a pôr como eu quero. Certo. Acho que se compreende. Ele fala aqui também de videojogos. Concordo perfeitamente. Um videojogo, como já mencionámos, é apenas mais um sistema que eu quero descobrir. E eu argumento que é, em geral, um excelente exemplo disso, porque normalmente é uma coisa bastante contida e, portanto, bastante mais passível de ser compreendida do que o mundo, digamos. Exatamente, porque logo a seguir ele diz: o teu nerd passou uma parte bastante grande da sua vida a ser um outcast, um excluído, não é? De certo modo, por causa da sua estranha afinidade com o computador. E ele utiliza isto no contexto de nerds terem piada, com que eu não concordo necessariamente. Sim. Mas consigo-me relacionar com isto. De facto, o facto de eu ser menos, digamos, socialmente ativo no passado, entre outras coisas, foi um dos motivos pelos quais eu acho que desenvolvi uma forma de estar diferente com as pessoas, como ele diz aqui. E em parte, o humor é isso. Eu identifico-me com o que ele diz aqui. O humor é outro jogo. Sim. O humor é outro jogo. Se calhar não é necessariamente por ser um nerd. Se calhar a minha abordagem para o humor é... Como dizer isto? Sim, ok. É isto. Eu acho que é isto. O humor é como se fosse um outro jogo. Fazer as pessoas rir.
há pessoas que fazem isso de forma inata. E se calhar alguns de nós também fazem. Mas eu acho que eu próprio, quando estou a tentar fazer que os outros se riam, estou a dar um overthink bastante grande. Como está aqui descrito. Estou a pensar o que é que esta pessoa vai achar piada, porquê, qual é que é o contexto certo, o momento certo, etc. Eu identifico-me com isto aqui. Não sei se não é demasiado genérico ou não. Mas eu acho que isto é uma das coisas que ele diz que não são demasiado genéricas. Eu, no meu caso, eu gosto muito mais quando a piada me vem assim, naturalmente. Ou seja, quando eu estou a fazer overthink a piada, eu sinto que ela não é tão natural, não é tão boa. Sim, não sei. Também consigo perceber isso. Quando acontece qualquer coisa e vem-me logo à cabeça uma coisa que eu sinto que tem piada. Sim, mas isso às vezes acontece-me, o sentido imediato, mas é mais no... Alguém disse alguma coisa, ou aconteceu uma situação qualquer que aconteceu, e eu sinto que aquela situação tem potencial comédico, ou seja como for, e então aí esforço-me um bocadinho, como ele dizia, àquela struggle para tentar o mais rapidamente possível arranjar ali the good stuff e sacar ali, porque tens aqui, obviamente o timing, e se depois passar o timing já não tem a mesma potência a delivery, mas isso de gajos, de nerds desenvolverem a comédia como, sei lá, faz-me lembrar uma coisa que eu li há uns tempos dos comedians terem propensão natural para depressão e coisas do género. Foi isto que eu li aqui. Também li isto na altura. E eu sinceramente identifico-me um bocado com isso. A cena de desenvolves a comédia como autodefesa. Porque acho que eu já não vi isso, eu já li isso há algum tempo, eu não me lembro precisamente do que diz aí, mas que basicamente descobres que podes usar aquilo para fazer deflect das atenções, talvez de ti próprio. É um bocado paradóxico porque estás a fazer as outras pessoas rir, mas é de género, passas a poder fazer deflect das tuas inseguranças e etc. Dizes uma piada, mesmo que te represente accurately, mas como estás a utilizar numa piada é de género, é normal, estão-se a rir, não é? It's okay. Então não te expões a ti próprio, expões a ideia da comédia. Ou seja, e eu percebo bastante isso. Sentes-te socialmente aceite? Sim, mas há a máscara que esse gajo fala aí. Acho que é aqui neste artigo. Há essa máscara do o gajo que está sempre bem disposto, estás a ver? E eu percebo que isso também se associa a nerds, talvez pela social awkwardness. Sim. Mas, mais uma vez, acho que é uma coisa que não é, obviamente, exclusiva de nerds. Sim. Eles falam aqui desta forma estranha de ver TV, em que é aparentemente este nerd anda a ver TV saltando entre 3 canais ao mesmo tempo. Eu nunca fiz isto. Também não, e acho que é parvo. Não me acontece. É Sim. Parvo, também acho. Sim. Era uma das coisas que eu tinha escritas para dizer mal, mas acabei por não dizer nada disso. Eu tenho aqui assinalado porque não me identifico minimamente com isto. Mas o meu avô tinha, e acho que ainda tem de vez em quando, um hábito de ver tudo em velocidade vezes 2. Okay. E eu achava, what the fuck, que cena mais ridícula. E os anos estão a passar e eu estou a perceber cada vez melhor essa situação. É outro dos temas que eu tinha, que é, eu ando sem paciência para estar a ver vídeos longos, etc, porque sinto que consigo comprimir aquilo, e se vissem 2 vezes ou em 1.5 vezes, como há programas para podcasts que permitem fazer isso, que seria muito mais rápido para mim. Era a mesma informação, quando é conteúdo informativo e não algo artístico. Se bem que a arte no conteúdo informativo é outra discussão. Pois, where do you draw the line? Exatamente. Mas eu acho que eu consigo compreender a vontade de fazer isso, mas eu faço um esforço consciente para não ceder a essa vontade de fazer tudo bem rápido, ou seja, não ter na minha cabeça a maximização das cenas e de ser tipo, tenho que estar sempre entertain me, agora sempre tudo bem, cenas a acontecer, porque acho que pode ser negativo. Acho que também é importante uma pessoa saber demorar o seu tempo a ver as coisas.
Só que eu não diria entertain me, porque isto liga ao Relevancy Engine, não é? Tal questão da relevância. Porque isto é outra coisa que eu noto, que eu nos últimos anos tenho-me apercebido disto mais em mim. E é algo que eu não tenho gostado muito em mim mesmo. Que é, eu tenho notado a minha distração perante outras pessoas. Eu antigamente era capaz de ouvir certas pessoas à minha volta falar muito mais. E hoje em dia percebo-me que estou quase à espera que elas se calem. Porque já disseram a parte importante. E agora é cala-te que eu quero continuar. Ok, estou a ser bruto, mas é para mostrar. Isto é o pensamento que eu depois digo, epá, eu fui mesmo rude, tipo, assim que acabou o importante eu desviei-me, tentei ir para outro assunto. E tem acontecido mais nos últimos anos, acho eu. Talvez seja porque ando mais atarefado, tenho mais pressa para fazer coisas, não sei. Tenho notado muito isto, esta tal questão da relevância e de filtrar muita informação. Tal como a forma como eu leio o texto, já me apercebi que é muito diferente de algumas pessoas que eu conheço. As pessoas às vezes estão a ler o texto e eu digo, já podes passar para a próxima página. Já leste tudo e já li o que é importante. Já encontrei aquela frase-chave e o que está no meio não é muito relevante. E eu estou certo de que muitas vezes perco coisas importantes. Mas é este tal motor de eficiência que acho que está ligado a um certo não querer parar. Querer sempre continuar a descobrir mais e mais sobre o mundo e passar para o que é importante. E estás-me a contar uma coisa que eu já sei. Estás-me a dizer uma coisa que eu sei prever sobre ti. Portanto, segue. Vamos embora. Que não é necessariamente bom. Porque as pessoas têm necessidade de falar umas com as outras, como é óbvio. Sim, eu por acaso noto uma impaciência que aumenta em relação a mesmo coisas estúpidas, de género, daqui há 10 anos, se mostrasses, encontrasse um random vídeo e era 5 minutos. 5 minutos é uma eternidade. Eu sei, eu iria ver com base no ok, vamos ver o que é que aqui tem. Noto que agora é muito mais difícil fazer isso, porque é verdade. A primeira coisa que faço quando carrego um vídeo é quanto tempo é que isto é? Yeah. Exatamente. E depois por isso é que os GIFs são melhores. Mesmo que eu dê uma oportunidade àquilo, se nos primeiros X segundos noto que isto não tem immediate delivery de algo, é fuck it. Eu no meu caso não diria não me agrada tanto também particularmente a questão de ser delivery, mas é mais de será que isto tem, tipo, tu começas a identificar alguns pormenores que demonstram alguma qualidade ou não logo no início. Okay. E se eu vir, isto não parece estar up to par dos standards, então sim, mas isso acontece mesmo em coisas tipo filmes. Vamos ver um filme agora, mas agora não é preciso estar a comer 2 horas em qualquer coisa e depois posso passar exatamente esse tempo a fazer fucking random bullshit que não vou a lado nenhum. Isso é um problema que eu tenho há muito tempo, estar a ver aquilo. Isso dos filmes, não fazer commit de 2 horas. E quem diz filmes diz qualquer coisa que tu sabes que vai demorar X tempo. Eu raramente vejo filmes por causa disso, infelizmente. Mas eu tive um período em que via, aqui há 2 anos, em que eu fazia isso. E revia filmes antigos. Falámos da Matrix aqui, é dos meus filmes favoritos, já deve ter visto para cima de 30, 40 vezes. Sem exagero nenhum. Eu tenho aqui a VHS, man. E a VHS tem um pormenor que a versão DVD não tem. Pronto, só isso que eu quero dizer. Sim, porque vou agora dizer isto na parte inicial em que chega a encomenda para o Neo e ele ainda está no trabalho. Está um braço no background, está um braço em que depois quando a câmera se faz pan back não podia estar lá aquele braço porque está um armário no sítio onde estaria a pessoa. E pronto, é isto que eu tenho a dizer. Se eu alguma vez encontrar isso online, eu acho que até já procurei. Mas pronto, já viste o filme 30 vezes e ias dizer que nada, é isso, já vi o filme 30 vezes e hoje em dia é muito raro vê-lo. Depois houve uma altura em que eu era capaz de estar a trabalhar ou a jogar ou whatever e ter um filme em background no meu segundo monitor. E até quando arranjei 3 monitores era para ter um para dar filmes. E hoje em dia são mais vídeos de YouTube. E mesmo vídeos de YouTube têm de ser coisas curtas, ou são coisas curtas ou coisas que eu consigo perfeitamente ter em background e quase não me incomodam. Porque um filme está naquele meio termo, é muito longo, tem que ter um certo commit para estar a ver, portanto é raro ver hoje em dia. Para concluir, só
estávamos a falar disto mesmo e eu estava a falar dos GIFs. Eu acho que é por causa disso que os GIFs têm tanto sucesso. É porque tu, à partida, tu não consegues saber qual é a duração deles. Portanto, tu és lá, está aqui um GIF, vou carregar. Não só a cultura dos GIFs é de serem muito mais curtos, portanto já vais à espera disso, como tu não sabes qual é a duração deles. Portanto, é normal que tu carregues. Mas há GIFs extremamente longos. E esse eu saio a meio, mas, por exemplo, imagina, vocês às vezes partilham vídeos nos nossos canais, nas redes sociais, etc. É muito raro eu ter paciência quase sequer para ir lá carregar para ver qual é a duração. Porque um vídeo... e ainda por cima tem a som e eu tenho que parar o vídeo que tenho em background e não sei o quê. Se for um GIF é logo, vou carregar a ver se tem piada. Pronto. É uma diferença. E eu acho que tem muito a ver com este motor de relevância que eu construí na minha cabeça. Que certamente é um motor horrível, errado e que ninguém o tenha, mas relaciono-me com ele. Não percam o próximo episódio. Porque nós também não!